Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Silas TechCast, o seu podcast de empreendedorismo e inovação. Hoje nós temos aqui o orgulho de receber a Camila, que veio aqui falar conosco lá da Suíça, hein? Para falar aqui conosco sobre medicina integrativa, né? E você também é uma terapeuta lá na Suíça, né? Fala um pouquinho de você, entendeu? Como que os nossos ouvintes também podem te achar nas redes sociais. E novamente eu quero agradecer por você estar aqui falando conosco. Boa noite, Silas. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito honrada e lisonjeada de participar do teu podcast. Muito obrigada a você e a toda a sua equipe maravilhosa que me receberam aqui com tanto carinho. E sim, eu sou terapeuta da medicina tradicional chinesa e trabalho na Suíça romanda, que é no Cantão de Vaud, para quem conhece. E para me encontrar nas redes sociais, o meu @ é Camila Sírio, no Instagram. E os contatos que a gente vai deixar aí depois no podcast, no final. Obrigado mesmo, Camila, pelo overview. E, pessoal, você que é nosso ouvinte, segue lá a Camila nas redes sociais. Com certeza você vai ver diversos insights incríveis para melhorar a sua saúde e o seu bem-estar. Camila, você pode contar um pouquinho aqui pra gente, até pra mim mesmo, como que foi essa sua trajetória até você chegar ali na Suíça e em que momento você teve aí o interesse de ir para essa medicina chinesa? Então, foi um caminho bem longo para chegar até aqui, né? Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa e sempre gostei muito de explorar novas coisas, novos horizontes. Sempre gostei muito de trabalhar, então escolhi o varejo como o meu start no comercial, né? Sim. O meu start na carreira profissional. E fui muito feliz nesse meio, onde eu trabalhei por bastante tempo em uma grande empresa multinacional. Eu trabalhei por 10 anos e ali nesse período eu tive a minha primeira experiência de migrar. Ok. Que não é fácil, né? Todos nós sabemos que migrar não é fácil. Eu trabalhei lá por 10 anos, 5 desses 10 anos foi na região sul do Brasil. Ok. E depois eu tive uma promoção, depois de muita dedicação, muito trabalho, tive uma promoção para ir ao Rio de Janeiro, trabalhar no Rio de Janeiro. Lá trabalhei por mais 10 anos, no mesmo tempo em que eu cursava na Universidade de Estácio de Sá, marketing. E foi um período muito bom da minha vida, eu estava muito feliz, mas em um certo lado do meu coração existia a sensação de que eu já tinha cumprido o meu propósito ali naquele lugar. Tinha que ir procurar novos horizontes. Exato, eu sentia que já tinha se encerrado. E foi nesse período que eu decidi migrar mais uma vez, mas dessa vez não só de estado, mas de país, e mudei para a Suíça. Foi também um grande desafio. Eu mudei em 2019. No primeiro ano foi bastante realmente para aprender o francês, porque eu sou da parte francesa, né? Então, a Suíça, para quem já ouviu falar, tem 4 idiomas, é um país com 4 idiomas. Que 4? Eu achava que era 3. Eram 3, são 4. O alemão, que é o idioma predominante, o francês, que é do cantão do estado onde eu estou, o idioma predominante é o francês, o italiano e o romanche, que é um idioma que é quase um pouco perdido e se fala mais nos Alpes. Ok. Já é quase, vamos dizer assim, instinto. Ok, seria como se fosse um idioma meio que nativo, assim, da própria Suíça. De fato, ok. Exatamente. Então, depois de aprender um pouco do francês, romanche, interessante, né? Depois de aprender um pouco o francês, 2019, final de 2019, como todos nós sabemos, pandemia. E aí, com pandemia, nós sabemos que as órbitas dos planetas precisaram ser alinhadas, né? Precisamos ajustar muitas coisas, aprender coisas novas, Muitas coisas mudaram, foi um período bem difícil, e foi aí nesse período, em 2019, que começou a florir no meu coração um sonho, a reflorir no caso, né? A brotar de novo ali, um sonho antigo que eu tinha de trabalhar com saúde, justamente nesse período onde estava
estávamos todos tendo tantas perdas, tantas mortes, tantas tragédias, né, com uma pandemia, com fatalidades, começou a nascer ali no meu coração esse sentimento de novo de trabalhar na área da saúde, do bem-estar e do equilíbrio. Então, eu acredito que foi nesse período mesmo que a medicina chinesa entrou na minha vida, que eu virei a chave. Foi nesse período. Legal. E quais foram os maiores desafios que você teve aí nesse processo? Pronto, você já falou alguns, né? Mas se você fosse dizer, olha, esse aqui foi o que mais me dificultou de tomar essa decisão de realmente iniciar esse processo e começar a entrar nessa área de cara, assim, vou fazer. Eu acho que os desafios de migrar já são muitos, enormes. Migrar e fazer uma reconversão profissional ainda mais, muitos desafios ao mesmo tempo, mas eu acho que o desafio principal foi a questão da cultura e do idioma. Sim. Porque aprender uma nova língua, se adaptar com uma nova cultura, eu acho que foram os principais desafios, foram esses, assim. Eu já ouvi dizer que em alguns países, né, quando você realmente quer trabalhar na região e até fazer amizades mais fácil, só o inglês ele não te ajuda muito, né? Então, assim, às vezes você precisa aprender realmente o idioma local, porque aí as pessoas, às vezes, elas se abrem mais, né? Você consegue fazer negócio mais fácil. Isso é verdade? Acontece muito? Como que funciona isso? Eu acredito que sim. Bom, de fato, o inglês acaba sendo uma língua mundial, sim, e falada em todos os lugares. Mas, como você falou, a Suíça, principalmente nessa parte ali onde eu moro, é um cantão muito incrível, mas é um cantão menor. Eu moro ali na parte da Riviera, que é lindo, inclusive, conheçam. Mas eu acho que para morar realmente no país é importantíssimo aprender a língua local. Mesmo que o inglês ajude muito na comunicação do dia a dia, eventualmente acontecerão situações onde o francês imprescindível, ou o alemão, ou o italiano, será realmente imprescindível. Então, sim, é importante. Legal. E como que foi o processo de certificação, né, e para você realmente se qualificar como terapeuta lá na Suíça? O processo não foi fácil, a formação é uma formação longa, eu comecei a minha formação, então, no ano de 2020, na época em que as coisas estavam bem complicadas no país, mas eu encontrei uma escola maravilhosa em Geneva, que se chama Hoa Tien Duong, e é uma escola de medicina tradicional chinesa, né, um instituto maravilhoso. E aí, finalizando essa formação, eu comecei a formação na Escola de Saúde da Suíça Romande, em anatomia, fisiologia e patologia, que é a parte da medicina acadêmica. Legal. Patologia avançada. Depois disso, é muito importante também lembrar que na Suíça existe a possibilidade de terapeutas atenderem pelo plano de saúde, vamos dizer que seria isso, o plano de saúde. O plano de saúde. Se fosse traduzir, seria l'assurance complémentaire, mas aí seria o plano de saúde complementar, vamos dizer assim. Mas para que você seja credenciado, você precisa de fato ter essa formação em medicina acadêmica para ter as bases ali de toda a medicina, não só a medicina tradicional chinesa. E também a questão da patologia, precisa ter a formação em patologia para que você possa se credenciar e ter ali o reembolso, vamos dizer assim, das assurances, né, das consultas, dos planos de saúde. Ok. Não, pode ficar tranquilo. Isso mesmo, né? É outro idioma, gente. Não, exato, porque aí aprendendo francês e aí explicar em português, então às vezes pode ser que fique um pouquinho Não, pode confuso, né? E isso é bem legal que você comentou, porque eu acho que em todo o país a gente tem esse tipo de processo, né? Até aqui pra gente também, quando a gente fala, um profissional de tecnologia chegou aqui, ou mesmo acabou de fazer a faculdade, chegou aqui, vai fazer um mestrado, um doutorado. Você precisa requalificar o seu currículo, você vai precisar, às vezes, fazer algumas matérias, né? Se for uma pessoa que trabalha com PT, né? PT aqui em Portugal é personal trainer, né? E não vou nem dizer o que significa em francês. Então, assim,
quando o personal trainer ele chega aqui, para ele poder realmente ir e trabalhar numa academia, que aqui é o ginásio, né? Ele vai precisar fazer algo do tipo também. Ele precisa fazer um curso específico aqui de Portugal para a área da saúde, para ele ganhar uma autorização para realmente poder fazer esse tipo de trabalho. Isso é bem bacana o que você comentou. Super interessante, são as equivalências, né? Porque às Isso. vezes as equivalências elas precisam ser feitas porque no país, no Brasil ou em qualquer outro país, as legislações, as matérias são diferentes e é importante fazer as equivalências para que todos os profissionais que atuam em uma determinada área estejam nivelados. E por isso que é super importante esse credenciamento, né? São algumas associações, a ASCA, né, que faz esse credenciamento, e a RMO, que é o Registro de Médicos Empíricos, e depois você tendo esse cadastro, fica um pouco mais fácil, assim, com a questão de clientes, de pacientes, de ter um contato um pouco maior, de abrir um pouco o seu leque, né? Legal. Vamos dizer assim. E é importante também porque essas associações exigem que você faça anualmente algumas horas. Exato, porque assim, a medicina é tradicional, evolui, né? Mas os problemas são contemporâneos. Então, assim, patologias surgem, então é importante estar sempre se atualizando, né? Então, sim, estar credenciado também qualifica o profissional para estar ali sempre bem. E garante que o profissional sempre vai estar atualizado. De fato, atualiza tudo. Então, isso é bem legal. E como que foi a adaptação cultural lá na Suíça, né? Você gostou? Foi fácil? Foi difícil? Por causa do idioma foi um pouco mais difícil? Ou como que foi isso? E se houve algum choque cultural, né? Que você identificou e que falou, nossa, isso foi bem difícil para mim conseguir ultrapassar. Então, de fato, países diferentes, culturas diferentes. Eu tive realmente um choque cultural, porque na Suíça as pessoas são um pouco mais reservadas, de uma maneira geral, e nós brasileiros, bem espontâneos, eu muito comunicativa, muito espontânea, precisei fazer alguns ajustes, principalmente na minha personalidade, na minha maneira de trabalhar, para me adaptar com o país, com a cultura, mas foi um choque. Agora já é um pouco mais tranquilo, mas no início foi sim um choque. Mas uma coisa que eu acho bem interessante na cultura suíça e também alemã, eu acho que é um pouco mais desses países nórdicos, né? Isso é bem desses países nórdicos. Uma coisa que a gente tem, que pelo menos eu tenho dificuldade, né? Que é o que é a questão de pela imagem transparecer um pouco mais de poder, de que eu, sabe, ter essa coisa assim de só de olhar para você fala, ok, aqui eu tenho que falar direito, eu tenho que ser mais culto e tal, entendeu? Isso é bem difícil, mas eu acho que lá isso já é um pouco mais internalizado neles, entendeu? Tanto que tenho muitos amigos que já foram morar para lá. Quando eles voltam, o jeito que eles agem, que eles falam, que eles, né, até gesticulam às vezes muda e transparece isso, entendeu? Então, eu acho que conhecer culturas, eu acho que realmente te ajuda a não só, beleza, ver coisas diferentes, mas às vezes a alcançar coisas que talvez fossem mais difíceis, né? Numa outra realidade. Tô completamente de acordo com você. Eu acho que a gente acaba sempre se influenciando, né? Sim. Pelos lugares onde nós vivemos, as experiências que nós temos e acabamos, inevitavelmente, modificando um pouquinho do nosso comportamento, né? De acordo com o ambiente onde a gente vive, né? Yeah. Então, não, isso é verdade. E ali, né, você comentou sobre o período da pandemia, onde você realmente teve a tomada de decisão para iniciar algo, né? O que fez você tomar a decisão de abrir algo seu e não trabalhar para alguém? Eu acho que surgiu tudo muito naturalmente, assim, porque depois de finalizar minha formação, eu já estava me direcionando mais para esse caminho, até durante a formação já tinha essa ideia, acabou surgindo que bem naturalmente mesmo. Eu já tinha uma experiência com a questão de gerenciamento, eu sou uma pessoa de base muito organizada, muito disciplinada, proativa, eu sempre planejo muito, e eu acho que a gente chega num certo ponto assim na vida em que trabalhar de acordo com os nossos valores faz mais sentido do que trabalhar
de acordo com os valores de uma outra pessoa. Quando Sim. nós trabalhamos, independente de qual seja a empresa, a melhor possível, mas ela tem os seus valores, a sua missão. E você tem que aderir àqueles valores e missão, De né? fato, você adere. Você adere porque você é um funcionário, você está ali, está sendo pago, contratado para fazer determinadas coisas, mas no final das contas, não são os seus valores. Então, eu acho que foi mais ou menos por aí, surgiu um pouco naturalmente. Eu imaginava que cedo ou tarde isso ia acontecer. aconteceria, mas acabou sendo um pouquinho mais tarde e num país diferente. Mas aconteceu, como eu já imaginava que aconteceria, trabalhar com algo que me representa mais e que é de acordo Que é seu. que é meu, com os meus valores, que tem tudo a ver comigo. Eu Então, acho que é isso é a jornada mesmo do empreendedor, né? O empreendedor, ele às vezes está trabalhando para alguém, identifica às vezes uma coisa de inovação, algo que pode ser diferente, às vezes não se equaliza com aquilo que é a jornada que aquela empresa ou companhia quer fazer, e é super normal a pessoa ir lá e abrir o dele porque ele quer fazer aquilo acontecer, né? Que nem a gente nós somos aqui da Silastec especialistas em SAP. A SAP, ela surgiu do quê? Um problema em um sistema da IBM que foi identificado por 3 amigos, né? E os caras, eles chegaram para a direção e falaram, olha, esse problema está aqui, a gente tem uma solução, podemos implementar? Não foi aderido, eles falaram, tá bom, a gente vai sair. Aí eles saíram, montaram a empresa deles, que criou um sistema que resolvia aquele problema, que hoje é o SAP, entendeu? E tá no mundo inteiro e passa 70% do PIB internacional passa por sistemas SAP. Então, assim, é bem legal isso, e eu acho que quando a gente faz algo que é nosso, né, a gente coloca mais gás. Exato, e faz mais sentido. Faz sentido você trabalhar para algo que realmente você coloca a sua energia ali, existe ali o seu sentimento, a sua Sim. força, o seu sonho. É. Porque, e tudo isso surgiu bem na época ali de 2019, então foi uma avaliada assim nos valores e nos propósitos, né? Então eu acho que foi bem essa mesmo caminho da tomada de decisão de Legal. abrir o meu negócio. E, assim, para a gente abrir um negócio, né, tem muitas coisas que nós precisamos tomar cuidado, conhecer e aprender, né? Ah. E nesse processo, com certeza você criou um plano de negócio, né? Qual foi a importância, né, de ter um plano de negócio no momento de criar sua empresa e também de criar uma estratégia de marketing? Isso realmente é fundamental. Eu não posso nem imaginar como seria sem. Como que foi esse processo? Como tudo o que eu faço, eu gosto de estudar e me preparar antes. Isso é uma característica da minha personalidade. Eu não me coloco em lugar nenhum sem antes estudar pelo menos um pouquinho. Sim. Então, eu fiz um curso em Lausanne, na Suíça, de desenvolvimento de criação de uma nova empresa. E aí, a partir desse curso, eu desenvolvi o business plan de como eu iria startar o meu negócio. Toda a questão das bases legais, como são os impostos, as taxas, qual seria o meu budget de início, tesouraria, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, todo esse planejamento, toda essa organização foi fundamental, imprescindível. Não aconselho abrir qual que seja o negócio sem fazer antes um plano de estratégia. Um business plan é fundamental. Tá vendo, ouvinte do Silastec Cast? Dicas aqui da Camila, diretamente da Suíça para você, para abrir o seu negócio, plano de negócio. O que a gente sempre fala, sem um plano estratégico, a gente não chega a lugar nenhum. Completamente, Silas, é isso. E a questão do marketing, como você perguntou também, do estratégia de marketing, mesmo sendo formada em marketing, eu preferi delegar essa função para profissionais que são... Quem faz tudo não faz nada, né? Exatamente! É muito importante saber delegar. Você não pode imaginar que tudo será centralizado em você. É isso. É difícil, mas eu tô aprendendo. Se você centraliza tudo, você tem um burnout. É um fato. É uma equação básica, primária. Não funciona sozinho. Não, então assim, é preciso delegar. E então essa questão do marketing é imprescindível para que eu possa ter mais tempo para os meus pacientes, para que eu possa ter mais tempo para continuar me formando e me atualizando na área. Então acho que assim, o marketing sim, delegado para que uma outra pessoa faça e se ocupe de tudo. E entrou também dentro
no budget do business plan. Sim. Porque é importante você ter um budget para o marketing, não adianta… Budget, quem não sabe, é o budget, né? Eita, eu falei… Sem problema. Bom, mas deu para entender, deu né? Pra entender. Pronto. E assim, é bem legal isso que você menciona, porque quando a gente faz um plano de negócio, às vezes a gente vai pensar só em um ano, né? E é por isso que no Brasil e ao redor do mundo, a maior parte das empresas, elas vão falir dentro de 5 anos, né? Os dados, eles mostram isso, né? Que as empresas, dentro de 5 anos, a maior parte delas fale, né? E aquelas que conseguem avançar é porque aprenderam que com os erros melhorar e avançar. Mas assim, se você quer ter sucesso, no mínimo planejar 5 anos. O ideal é ter o capital, né, guardado já para garantir esses 5 anos, para que você não dependa todo mês de ter uma renda entrando, entendeu? Porque isso é péssimo até para o psicológico, entendeu? Exato. Mas não é todo empreendedor que vai ter a capacidade, né, ou mesmo o conhecimento de fazer isso acontecer. Mas eu acho que é imprescindível, entendeu? E todo mundo deveria ter essa situação, mas é muito interessante isso que você mencionou. Eu queria te perguntar aqui uma coisa, né? A gente fala bastante sobre inovação aqui na Silas Tech Cast, né? E com certeza na sua área tem muita coisa nova, entendeu? Que a gente pode aprender com você. E eu queria perguntar, quais inovações que você trouxe aí para prática de acupuntura, né? E medicina chinesa? Muitas tecnologias que começam a surgir pouquinho a pouco, mas eu acho que o que acaba sendo mais utilizado, que é o que eu utilizo assim com bastante frequência e que é super interessante, é o laser, a laser acupuntura, que acaba sendo de base, consiste em enviar um feixe de luz no ponto da acupuntura para fazer uma bioestimulação naquela zona. Legal. E acaba sendo muito interessante, principalmente para crianças e pessoas que têm receio de agulha. Porque nós sabemos que falou em acupuntura, você imagina agulha. Você já imagina agulha. Medicina chinesa, todo mundo já associa a agulha e a pessoa já imagina a dor, então acaba não querendo fazer. Então existe aí essa possibilidade também para as pessoas que têm esse receio de agulha, este pânico, de fazer com o laser, que também vai apresentar o mesmo resultado e é muito bacana. E essa foi uma nova abordagem sua, né? Foi algo que você trouxe e que está sendo muito aceito. Assim, alguns outros profissionais já utilizam o laser, mas não são todos. Ok. Na Suíça, por exemplo, você precisa ter um curso a mais para poder utilizar o laser. Como muitos outros processos, você precisa tem que tomar um devido cuidado, Exato. né? Então é bem importante, assim, alguns profissionais já utilizam, mas não são todos. Então eu acho que para a área da saúde é bem interessante, para essa integração, né, da medicina acaba sendo bem interessante e ajuda muito, principalmente para crianças, assim, para poder continuar tratando também. Sim. E o que você acredita que diferencia hoje o teu atendimento, né? Atendimento ao público é sempre extremamente importante. Como você mesmo disse, algumas partes do seu negócio você segmenta, né, para outras pessoas e delega para que as coisas aconteçam. Mas na hora de fazer as coisas é você mesmo ali, né? Então, assim, o que você acredita que diferencia o seu atendimento e é através dele que você se destaca aqui nesse mercado europeu? Eu acho que o mercado europeu é um mercado muito competitivo, mas o meu diferencial é tratar a saúde do indivíduo como um todo. Sim. E respeitar, principalmente, a questão de tempos de sessão. Eu não vou dizer que você precisa de 10 sessões para resolver um problema que talvez em 3 seja resolvido, porque eu acho que isso faz parte dos meus valores, a honestidade, o que é correto. Então, se você precisa de 3, eu não vou dizer para você fazer 10. E integrar a medicina ocidental com a medicina oriental. Trabalhar com a integrativa, que eu acho que é o maior diferencial. Trazendo tudo aquilo que é imprescindível
da medicina ocidental, mas trazendo aquilo que nós aprendemos de milênios da medicina oriental. Legal. E a gente falando aqui, mudando um pouquinho o tema, né? Saindo um pouco de inovação, entrando um pouco mais sobre a área de negócios, né? E dica para essa galera que é empreendedora ou que está querendo começar a empreender, né? Um ponto muito importante para qualquer empreendedor é o feedback, né? E como que tem sido hoje o feedback dos seus clientes, né? E tem alguma história de sucesso que você podia, assim, compartilhar com a gente e com o nosso ouvinte aqui também? Sim, com certeza. É muito gratificante ter esse retorno, de ver que uma pessoa que chega no seu consultório de uma maneira e dali a 3 ou 4 sessões tá completamente diferente. Tem alguns exemplos, tenho exemplo de uma adolescente que estava realmente com muitos problemas de constipação crônica, de meses e meses, realmente com bastante dores nos intestinos, e isso realmente é algo muito perturbador, né? Nós sabemos o quanto o nosso intestino é importante, o quanto Verdade. a saúde da nossa microbiota é importante. Então, depois de pouquíssimas sessões, ela, e obviamente todo um outro trabalho, né, com os outros pilares da medicina chinesa, ela teve o intestino completamente regulado, pele voltou ao normal, a alegria voltou, o humor altera muito quando há algum tipo de desregularização no nível da flora intestinal. Também teve um homem de meia idade que não dormia há cerca de 2 anos, não dormia todas as noites, mas tinha um problema crônico de insônia. Tipo eu. O que é algo muito complicado, porque se você não dorme, a sua vida não funciona. O corpo precisa de repouso, né? As suas células, os seus neurônios, Se eles funciona precisam... hoje, algum dia a conta vai chegar. Exatamente, um dia a fatura chega. Então, depois de algumas sessões, ele hoje consegue dormir as horas que ele precisava. Óbvio, às vezes a gente acaba fazendo algumas suplementações, alguns produtos que precisam ser reequilibrados depois de alguns exames. Se a pessoa não está com a melatonina ali equilibrada, eventualmente vai precisar equilibrar, ou se é alguma outra situação que leva a pessoa a ter ou uma insônia ou algum outro problema. Muitas pessoas também me procuram pela questão assim do sistema articulomuscular, a questão de joelhos, que depois de uma certa idade ali, a usura da cartilagem começa a doer, a artrose, a artrite. Então acaba que o retorno é muito positivo, porque o resultado é bem imediato, assim. Não imediato na mesma sessão, assim, mas em curto período já tem uma melhora. Não, essa questão, eu acho que quando a gente cuida da saúde, é algo que é sempre bom, né? Cuidar da saúde é sempre bom. Mas essa questão de dormir eu acho que é extremamente importante, porque eu tenho muita insônia. Muita. Desde quando eu me lembro como gente, eu sempre tive insônia, né? E comecei a cuidar, né? Ainda não fiz um tratamento desse, algo que eu quero fazer, tá? Eu sempre tive curiosidade e vontade de fazer, eu só não achei nenhum lugar que eu tivesse, agora... assim, sei lá, confiança em fazer, sabe? Porque você precisa também ter isso. E agora, com certeza, né, a gente vai lá na Suíça só para fazer esse tratamento, não só para isso, para comer os queijos e ver as paisagens que são incríveis. De fato. Mas a questão da insônia, com certeza, uma pessoa que não dorme, algum dia ela vai ter a conta chegar. E eu tinha isso, já melhorou um pouquinho mais agora que eu comecei a regular com esse tipo de como se fosse uma suplementação, né, que precisa acontecer também, mas eu acho que a acupuntura com certeza vai me ajudar em diversos outros fatores, né? Sim, o equilíbrio como um todo, né? Sim, eu também tenho bastante dor em pé, em outras coisas, enfim. A gente pode falar, eu vou falar contigo e a gente vai, com certeza. Com prazer. Você, ouvinte do Silastec Cast, quando passar na Suíça, vai lá na clínica da Camila. Com certeza você vai ser bem atendido. Na Riviera, lá pertinho de Montreux, vai ser muito bem recebido. Você aí em casa que está precisando de um equilíbrio na sua saúde física, na sua saúde emocional também.
vem lá, vem na clínica. Com certeza. E, Camila, como que você vê a medicina chinesa e a acupuntura no contexto de medicina complementar, integrativa, né? E qual que é a importância dessa abordagem mais integrativa para os seus pacientes? A gente comentou um pouquinho disso, mas puder dar uma elaborada melhor para a gente? Eu acho que é muito importante essa questão da integratividade entre as duas medicinas, porque a medicina chinesa, milenar, tem como pilares, né, os 5 grandes pilares ali da medicina chinesa, que são a acupuntura, a dietoterapia, a massagem tuína, a fitoterapia e o Qigong, que são os exercícios, né, de Qigong. Associados com a medicina ocidental e com todas as maravilhas que a medicina ocidental faz, é extremamente importante para a saúde do indivíduo como um todo, né? Porque muitas vezes, indo somente fazer uma consulta, você acaba sabendo dos problemas que você tem, resolvendo esses problemas talvez com algum tipo de medicamento, mas a abordagem da medicina chinesa e a abordagem da terapia complementa tudo isso, porque muitas vezes você tem uma dor de cabeça, você vai tomar um paracetamol e vai tratar talvez por um período, e que não é nem bom, não nem recomendo. tratar, né? É paliativo, falam né? que quando você toma um remédio desses de dor, você na realidade só esconde a dor. Exato, camufla. E você não resolve o problema. Exato. E na medicina chinesa é justamente o contrário. A gente não utiliza medicamentos, né? É bem a questão mesmo da fitoterapia. Então, não vai tratar ou apaziguar a dor, ela vai ir na raiz do problema, tratando o indivíduo como um todo, um terreno, né? Se há um desequilíbrio no seu sistema nervoso central, porque de fato existe talvez algum desequilíbrio na sua flora intestinal, ou talvez existe um desequilíbrio no seu sistema urogenital, então, enfim, todos aqueles 5 movimentos ali da medicina chinesa, se algum deles está em desequilíbrio, pode estar eventualmente trazendo essa patologia. Então, por isso que é muito importante essa integração entre as duas medicinas. Legal. Mesmo hoje em dia, na oncologia, onde você vê os tratamentos com rádio, com químio, e depois disso, as consequências, porque, evidentemente, com muitas químicas, acaba que as náuseas vêm, o indivíduo acaba ficando realmente bem debilitado. Então, aí, nessa questão, nesse momento que as terapias complementares entram em cena para poder ajudar a equilibrar ali o indivíduo como um todo. Sim. Não, isso é, então isso é super bem legal. Importante. Uma dúvida, mas aí eu acho que não tá aqui nem no que a gente conversou, mas é uma dúvida pessoal minha. Se você souber, pronto, é algo que seria interessante. Eu sempre vi, né, a gente vai em spa, a gente vê esse pessoal fazendo massagem e tudo, mas eu acho que querendo ou não, o que tá lá no spa, aquela ideia, né, de fazer a massagem, aquelas coisas que eles chamam de tratamento, com certeza eu acho que veio por influência dessa cultura milenar chinesa, né? Então, assim, eles acharam interessante, começaram a trazer para um lugar de um hotel que você vai se sentir mais confortável, mas ao mesmo tempo junta as duas coisas, né? Existem vários eu acho que é um mix, né, de coisas. A massagem, dentro dos pilares ali da medicina chinesa, a massagem tuína, ela é utilizada, assim, em alguns spas ou em alguns centros, né, que são só de massagem tuína, mas a grande maioria dos spas é mais a massagem relaxante, e que ajuda muito também para você ter ali aquele bem-estar. Porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, a saúde não é só o estado de não ter uma patologia, de não ter uma doença. É a totalidade do bem-estar físico, mental e do indivíduo, é um bem-estar. Então, quando você faz uma massagem relaxante no spa, você está, de uma certa forma, promovendo a saúde de alguma maneira, né, para o seu corpo. Então, é realmente bem interessante. Mas não que venha dos pilares da medicina chinesa. Lá é mais tratamento mesmo. Mas acaba que muitas massagens assim, até a massagem, por exemplo, linfática, pós-operatório de cirurgias. Essa eu já vi. Essas são bem utilizadas também, após cirurgias estéticas, entre outras. Então, é também bastante utilizada. A massagem é algo que faz um bem impressionante para o ser humano, né? Então, assim, uma coisa
não vem diretamente da outra, mas também acaba promovendo o Sim, bem-estar. legal. Obrigado, eu acho que foi incrível a sua resposta, entendeu? Eram coisas que eu não sabia, me ajudou bastante. E, assim, que conselhos você daria para outros imigrantes que desejam empreender lá na Suíça e aqui nos países da Europa? Eu acho que eu diria: se prepare, estude, pesquise muito, procure saber sobre o lugar onde você está indo, se for na Suíça, sobre as legislações, sobre qual maneira que você vai trabalhar legalizado, de qual maneira você vai dar o start no seu negócio. Se instrua, não venha simplesmente sem uma preparação. Eu acho que é muito importante, seria imprudente da minha parte dizer: venha atrás do seu sonho e monte um negócio. Fácil? É fácil, de maneira nenhuma. Migrar já não é fácil. Yeah. Empreender no país onde você é imigrante é ainda mais complicado. Difícil. Então, assim, mas também não é impossível. Não aconselho também vocês aí a terem tanto medo, porque o medo também paralisa e nos impede de caminhar para alcançar os nossos sonhos. Mas seja um pouco prudente e se prepare, ouça o seu coração, vá pouquinho a pouco, faça um plano de negócio, saiba bem qual é a área que você quer trabalhar, pesquise sobre a legislação, se você vai estar trabalhando de uma maneira legal e correta para que você não tenha problemas no futuro. Sim. Porque cada país aqui da Europa tem, mesmo que sejam todos muito próximos, as legislações são bem diferentes de um país para o outro. E a fiscalidade também. Exato. Isso diferente. porque às vezes é aquela velha ideia de que você vai para a Europa, você vai ganhar muito mais, mas você também vai pagar muito mais. Porque o salário ele acaba vindo diretamente proporcional aos teus gastos, Sim. às taxas, aos impostos. Então, não dá para criar uma ilusão. Mas também não dá para ter todo esse medo de vir, porque pode dar muito certo sim, se você coloca uma boa energia, o estudo e se prepara. Dá certo, se você de fato faz tudo isso e acredita. É a grande história do empreendedor, né? Você quer ter o seu negócio, se prepara. Porque não é aquela história do cara, não vou trabalhar pra ninguém, eu vou trabalhar pra mim porque aí eu trabalho menos. Jamais, você trabalha muito mais. Você vai trabalhar 16 horas, às vezes, 18, entendeu? Porque você tem que calcular as coisas, porque parece que o fechamento não fechou e... Pronto, por isso, crie um plano de negócio, siga aqui os conselhos que a Camila passou pra gente. E, Camila, conhecer um pouco sobre a área de saúde é ótimo pra mim, entendeu? Algo que eu tô tentando mudar em mim mesmo, né? Eu tô fazendo várias coisas pra melhorar minha saúde, eu tô um pouco acima do peso, então eu preciso cuidar disso. E com certeza os seus insights vão me ajudar a tomar a decisão de realmente chegar e ir lá na Suíça fazer o tratamento com você, tá? Pra gente tentar melhorar um pouquinho mais a minha saúde. E, Camila, eu queria agradecer novamente por você ter vindo participar com a gente. Eu acho que você trouxe insights incríveis sobre a área da saúde, empreendedorismo e em outro país, entendeu? A gente fala aqui com o pessoal de Portugal, a gente já falou com o pessoal da França, mas agora a gente está aprendendo aqui um pouquinho mais sobre a Suíça. Tá? Que legal. Muito obrigado mesmo por ter vindo participar conosco. Nós, a Silastec, agradecemos muito. Tá? E pode falar novamente para os nossos ouvintes aqui como que eles podem te encontrar nas redes sociais, como que eles podem te encontrar lá na Suíça. Claro, com muito prazer. Primeiramente, muito obrigada a você, a toda a sua equipe, por tudo, pelo convite. Eu estou realmente muito lisonjeada e com certeza você é muito mais do que bem-vindo na Suíça para que nós possamos fazer esse tratamento aí e trabalhar para a sua saúde, para o seu equilíbrio, para que a Silastec continue sempre avançando e para que você que está à frente da Silastec esteja aí como um soldado, um guerreiro bem preparado para estar aí de frente para a sua equipe, para fazer muitos podcasts e para poder trazer muitas informações para o nosso público aqui. Eu acho que vai ser realmente muito bacana. Para você que quer me encontrar, meu Instagram é Camila Círio
Camila com K, Círio com C, vai ficar aí embaixo para você depois. E eu estou perto de Montreux, na Riviera Suíça, um lugar lindo, um consultório com uma vista maravilhosa. Tenho certeza que você vai ficar muito feliz de conhecer e de ter esse tratamento, porque é muito mais importante cuidar da sua saúde do que cuidar da sua doença. Então, a prevenção é tudo. Vem comigo. Obrigada, Obrigado, Silas. Camila. E você, nosso ouvinte do Silas Tech Cast, esse foi mais um episódio. Nos siga nas redes sociais, comente, compartilhe e até o próximo episódio.